você pode ser curado de qualquer enfermidade? Eu não sei porque você chegou até esse vídeo, mas se esse vídeo chegou até você, é porque existem doenças, enfermidades na sua vida ou na sua família ou na vida de alguém que você conhece que irão ser arrancadas, eliminadas, removidas, porque este vídeo é um vídeo para que curas aconteçam na sua história ou nas pessoas que estão ao seu redor. A primeira coisa importante a se ressaltar é que a enfermidade ela é sempre ilegal. Jesus levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Isaías 53 diz que Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A enfermidade, ela é ilegal. Você precisa compreender isso. Você nunca vai ver um doente cruzando o caminho de Jesus na Bíblia e Jesus olhando para ele e dizendo, olha, acho que essa daí é a vontade de Deus mesmo. Continue doente, tchau para você. Tá bom? Vai lá, aproveita essa doença para você pagar a penitência e aí lá no céu você vai ter muitos prêmios. Não, isso não é a vontade de Deus. Talvez você pense que a enfermidade, ela possa servir para alguma coisa, para te dar alguma lição ou dar uma lição para alguém. Mas Deus não usa enfermidades para dar lições às pessoas como formas de punição. Deus usa as enfermidades como maneiras de tratar situações que não poderiam ser tratadas de outra maneira. E as enfermidades não vêm como punição, mas Deus utiliza as circunstâncias que já estão acontecendo para que no fim o nome dele seja glorificado. Isso não significa que Deus colocou a enfermidade para punir as pessoas, para ensinar elas alguma lição. E a coisa importante para a gente compreender como ser curado de qualquer enfermidade está em Marcos 5, 25 a 34. Você conhece a história da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher estava há 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue que não parava no seu corpo. Ela estava sofrendo constantemente. Ela havia gastado todo o seu dinheiro, havia sido atendida por diversos médicos e os médicos não conseguiam resolver o problema dela. Existem condições da nossa vida que serão tratadas de maneira física. Timóteo era um homem que tinha dores no estômago e Paulo o recomendou que tomasse um pouco de vinho para que ele pudesse regular o estômago dele e parar de sentir aquelas dores. Mas existem condições que somente espiritualmente podem ser curadas. Se você já tentou todos os tipos de situações, circunstâncias naturais, então só cabe a você crer que Jesus tomou e levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Às vezes Deus nos deixa chegar em um lugar onde não tem saída, para que ele possa ser aquele que abre a porta e mostra para você que o seu mundo cartesiano, o seu mundo é quadrado, é pequeno, e ele tem uma resposta para você. Aquela mulher estava há 12 anos com aquele fluxo. Ela padeceu bastante. Ela sofreu. O versículo 25 diz o seguinte: exata mulher vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos. Ela foi vítima. Isso é interessante. A vítima, ela não escolhe as circunstâncias que ela vive. Ela simplesmente sofre aquilo que lhe aconteceu. Ela não teve o poder de decidir se iria acontecer ou não. Não foi uma escolha, não foi a culpa dela. Ela é uma vítima. Talvez você se encontre nessa condição. E Deus sabe quem é uma vítima de uma circunstância. E o versículo 26 diz, tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos. Ela tinha gastado tudo que ela tinha. Não havia melhorado. Mas antes, cada vez piorado. Ela estava piorando. O quadro dela estava piorando. Isso significa que todas as formas que ela tinha de poder resolver os problemas dela de maneira natural, ela havia tentado. Mas o interessante é que ela não estava melhorando, mas antes cada vez pior. Cada vez que ela se esforçava para melhorar, ela piorava. Ou seja, aquela condição que ela estava sofrendo, vivendo, ela não poderia ser resolvida de maneira natural, pelo menos naquele período de tempo. Porque as ferramentas ou as formas como os médicos poderiam resolver era totalmente limitada e falha para poder resolver um problema que tinha uma origem muito mais específica do que aparentava ser. No versículo 27, quando ela tinha ouvido falar de Jesus, e pausa, que é importante escutar isso, quando ela tinha ouvido falar, o que significa ouvir falar? Significa que aquilo que ela ouviu durante 12 anos, ela escutou dos médicos e escutou das pessoas ao redor dela. E o que ela escutou? Que ela estava doente, era o óbvio, que aquilo que ela estava vivendo não tinha uma cura aparente, que eles poderiam tentar coisas, mas não havia uma chance, uma taxa de sucesso muito grande. E o que ela escutou durante todo esse tempo era que ela não estava melhorando. E o que isso significa? Significa que até aquele momento, durante 12 anos, ela não havia desistido e ela ainda queria se agarrar a alguma esperança. E ela ouviu falar.
Porque a fé, ela sempre vem pelo ouvir. A fé, ela não se movimenta por qualquer outra forma a não ser através unicamente do ouvir. A fé, ela se movimenta, ela se inicia, ela se propaga, ela é construída a partir do ouvir. Ela ouviu falar. E quando ela ouviu falar, ela se agarrou a essa centelha de esperança, essa centelha de certeza que foi sendo criada dentro de seu coração. Toda desesperança que os médicos a haviam desenganado durante 12 anos, diante daquele momento, foi totalmente anulado. E eu quero falar para a sua vida, profetizar para você, que todas as sentenças de morte que foram profetizadas a seu respeito, que todas as enfermidades que você sente no seu corpo, todas as doenças que você já viu na sua família ou que você está vendo agora no seu corpo e nos laudos médicos, todas as palavras que os médicos falaram a seu respeito de que você não está melhorando, de que você está piorando, que você está sentindo dores que a cada dia tem piorado, eu quero profetizar. No momento em que essa palavra chega até os seus ouvidos, em que você ouve falar sobre Jesus, a sua fé é reconstruída e todas essas palavras de sentença de morte são eliminadas, elas são destruídas, porque essa mulher ouviu falar sobre Jesus e você está ouvindo falar. Veio por detrás comprimida e tocou na sua veste. Agora é um outro passo da fé. Ela ouviu. As palavras foram anuladas, de 12 anos, palavras foram anuladas, eliminadas, e ela tocou. Ela se movimentou, ela agiu a partir da fé que foi construída dentro dela. Ela tocou na veste de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, algo acontece. Só que antes disso, a Bíblia relata claramente a maior forma de nós entendermos como a cura acontece primeiro dentro da nossa mente. O versículo 28 diz: ela dizia, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Essa mulher estava falando consigo mesma. Presta atenção, nós precisamos ser pessoas que falam consigo mesmo. Às vezes a gente diz, esse cara é louco, ele fala sozinho. A verdade é que louco é quem não fala sozinho. A fé, ela foi construída de tal maneira nessa mulher que ela começou a falar para si mesma: se eu somente tocar nele, eu serei curada. Se eu somente tocar neste homem, eu serei curada. Talvez você tenha que acordar de manhã e dizer: eu vou orar hoje, eu vou acordar pela manhã e eu serei curado. Talvez você tenha que almoçar e dizer: eu vou almoçar, mas eu serei curada. Eu vou falar com Deus, eu serei curado. Eu vou ler a Bíblia e eu serei curado. Eu irei louvar e eu serei curado. Eu irei à igreja e eu serei curado. Deus vai fazer na minha vida. Deus vai operar infinitamente mais além daquilo que eu estou imaginando, esperando. Deus vai fazer na minha vida. Por que você não está falando com você mesmo? Essa mulher falava com ela mesma. Ela disse: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. A condição era que se ela tocasse nas vestes de Jesus, a cura aconteceria. Qual é a condição? Qual é o protocolo que Deus está mostrando para você que é preciso seguir? E se você seguir, você será curado. Qual é esse protocolo? Versículo 29. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. Aquela mulher que foi aflita por 12 anos. E eu não sei qual é o tempo da sua aflição, o tempo da sua dor, o tempo da sua angústia, o tempo do seu sofrimento. Mas por 12 anos aquela mulher sofreu. Mas naquele dia que ela se encontrou com Jesus, e ela começou a falar consigo mesma que seria curada, ela seguiu aquele protocolo, ela tocou nas vestes de Jesus, ela não deixou as palavras de sentença de morte de amigos, de familiares, de médicos anularem a fé que ela recebeu ao ouvir falar sobre Jesus. Ela não deixou isso abatê-la, ela seguiu aquele protocolo, ela recebeu a cura, ela recebeu. E o grande segredo aqui é que a cura, ela quase nunca é recebida no momento em que algo acontece. Mas a cura, ela sempre é recebida antes de algo acontecer. Ela é recebida dentro de você. Repita para si mesmo que você está curado. Diga para você insistentemente por várias horas, por vários dias: você está curado, e diga o nome desse mal. Diga para esse mal sair. Diga para essa enfermidade ser arrancada. Diga que você não aceita, porque Jesus já tomou essa dor. Siga o protocolo de que Deus está dando para você. O que é necessário fazer, o que é preciso fazer. Siga esse protocolo. Eu quero profetizar na sua vida: você já está curado. E se você está sentindo dores nesse momento, por isso você está nesse vídeo, então coloque a sua mão agora sobre
a enfermidade, ou se é outra pessoa, pense nessa pessoa, estenda suas mãos e ore comigo nesse momento. Querido Pai, nós apresentamos ao Senhor este vídeo agora, que está alcançando esta pessoa aqui, meu Pai. E nós pedimos que haja unção sobre este vídeo, haja unção sobre essa pessoa que está ouvindo. Ela está ouvindo falar sobre Jesus. Então eu quero orar nesse momento. Enfermidade que está localizada nesta região, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa. Enfermidade, dor que está aí assolando. Eu quero profetizar, eu quero decretar que você está agora sendo arrancada. Em nome de Jesus, nós pegamos você nas nossas mãos. Faça assim com as suas mãos. Nós pegamos você com as nossas mãos e dizemos, em nome do Senhor Jesus, que levou toda dor, toda enfermidade na cruz do Calvário, seja arrancada agora, em nome de Jesus. Todo cisto, toda enfermidade, toda fadiga, toda dor no corpo, toda dor de cabeça, toda enfermidade que não é citada aqui, mas você pode citar aí da sua casa, toda doença é arrancada agora, porque Jesus levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Enfermidade, você é ilegal. Diga aí, enfermidade, você é ilegal e eu não te aceito em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você, que venha o reino dos céus sobre a sua vida. A vontade de Deus se cumpre, a vontade de Deus é que você seja curado, que o seu parente seja curado, que essa doença genética, essa doença que veio a partir de você mesmo ou a partir de alguém, que essa enfermidade é anulada agora e o reino de Deus vem sobre você e você é curado nesse momento, em nome de Jesus. Que assim seja na sua vida. E se isso faz sentido para você, se inscreve nesse canal, envia esse vídeo para alguém que precisa urgentemente ouvir esse vídeo e que seja feito conforme a vontade de Deus. Que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus é que você seja curado, como essa mulher do fluxo de sangue foi curada.